dia, boa tarde, boa noite. E para você que está em qualquer canto do universo, ou melhor, qualquer canto do planeta, eu, Vladimir Jardim. E eu, Henrique de Miranda. Henrique, meu grande amigo Henrique, como está na nossa nave hoje aqui, Henrique? Tudo nos conformes, nossa produção já tá alinhada aqui junto com a gente, mas São Paulo, ó, tá uma loucura. Rapaz, por falar em loucura, ó, você que tá em casa, deu pra perceber as nossas camisetas hoje, né? Isso, ó, as nossas camisetas rosa. Ô Henrique, tem algum motivo por nós estarmos com essa camiseta? Ah, a nossa camiseta vai representar muito o tema de hoje, né? E pra falar do tema de hoje, a gente tem uma especialista no assunto. Isso é fera. Como é que ela é? Fala pra gente, Henrique. Técnica, tecnóloga em radiologia e também especialista em mamografia, Vlad. Rapaz, dizem que essa profissional e essa professora, ela arrebenta. Nossa, fora o carisma dela, que também é algo que me pega pessoalmente, assim, sabia? Tô ansioso pra começar o programa, vamos? Vamos chamar ela? Quem será hoje? Rosângela Silveira! Seja bem-vinda, professora Rosângela Silveira. Obrigada, gente. Obrigada pelo carinho. Muito obrigada pelo convite, porque falar, né, de um tema tão importante quanto esse é sempre bom. É sempre bom. Então, meu nome é Rosângela Silveira. Eu atuo com mamografia há mais de 20 anos. Então, eu estou há 20 anos aí fazendo exames e ajudando na detecção do câncer de mama, né? Que é a nossa função. E é uma importância esse tema, né? Para alertar em relação a isso, né? Tem muita gente ainda que não faz esse exame, né? Tanto pelo mês que a gente está passando agora, mas sim nos dias atuais, né? Sim. É um tema recorrente, é um tema atual e principalmente por se tratar de prevenção, tanto em homens quanto mulheres, isso a gente vai também discorrer ao longo do podcast de hoje, é um assunto atual, então a prevenção sempre é importante. E a gente já vai chegar assim, professor, ó, chegar com os dois pés no peito, assim, ó. Ai, meu Deus. No peito. O câncer de mama tem cura? Pergunta difícil, hein, Vlad? É, eu já falei que é pra chegar chegando, já. Chegou chegando mesmo hoje já, né? É assim, para animar, tem cura sim, tá? A gente fala que o câncer de mama, graças a Deus, né, e as inovações que nós temos tecnológicas de hoje, tem cura sim. O que é primordial é a detecção precoce. Então, um câncer descoberto na sua fase inicial, ele tem aí mais de 90% de chance de cura. Nossa, então quanto antes descobrir das fases terminais, assim eu posso dizer? Na realidade, a gente tem que descobrir ele na fase inicial. Eu brinco que é aquela história, cortar o mal pela raiz, né? Então, sim, quanto antes, quanto menor, se a gente falar de tamanho, assim, para ficar um pouco mais fácil o entendimento, quanto menor, melhor. Porque a gente vai ver aí ao longo, né, desse nosso programa que a gente tem vários tipos de câncer de mama. Então, eu tenho um câncer de mama que, por exemplo, ele é in situ, significa que ele está encapsulado. Uhum. Ele está ali, né, quietinho, como se tivesse alguma coisa protegendo ele, vamos assim dizer. Uhum. E tem um que é invasivo, então esse ele já está ali tomando mais lugar, se apropriando de outras estruturas. Então, quanto mais cedo for essa detecção, melhor. Certo. Porque nessa fase inicial, o prognóstico é muito bom. A gente consegue sucesso em muitos tratamentos. Falando da parte da inicialização, assim, tem algum sintoma que é muito recorrente? É mais recorrente também em homens e mulheres? Como é que funciona essa parte da incidência de acontecer? De incidência do câncer é mais em mulheres do que em homens. Então, em homens aí é 1% que a gente, né, tem de câncer de mama nos homens. Já as mulheres, a incidência é muito maior. Quanto aos sintomas que você falou, Henrique, as mulheres têm que estar muito atentas e se conhecer. Então, por exemplo, detectou alguma alteração nas mamas? Uma vermelhidão, está saindo secreção pelo mamilo, a papila que a gente fala, mamilo é mais comum da gente chamar, mas no nosso meio é papila. Começou a sentir que ela está invertendo, alguma retração de pele. Ou seja, essas alterações, elas são importantes e significativas, têm que ser avaliadas. É sempre um câncer de mama quando isso acontece? Não, mas devem ser avaliadas. Então, as pessoas têm que estar atentas a esses sintomas. E em quanto tempo a mulher tem que fazer? A gente fala de autoexame, né? Em quanto tempo ela tem que se apalpar? Em quanto tempo ela tem que fazer esses exames de mamografia? Vlad, o autoexame, eu falo que ele é o vilão e o mocinho. Opa! Vilão e mocinho. Então vamos para o vilão primeiro. Então. O que é o vilão da história? Bom, vamos entender primeiro o que é o autoexame.
Tá? Perfeito. Quando a gente fala do autoexame, eu estou falando de um reconhecimento do seu próprio corpo. Então, a mulher ela vai palpar as mamas, a região maxilar, e ela vai procurar ali alterações. Então, o objetivo é esse conhecimento. A partir do momento que você se conhece, é muito mais fácil você detectar ali qualquer alteração que você tenha, perfeito? Sim. Então, esse é o objetivo. Por que a gente fala que é vilão, Vlad? Há um tempo atrás, o pessoal acabou fazendo muita campanha do autoexame, né? E as mulheres começaram a se palpar, né? Radicalmente. A intenção era que a cada mês esse autoexame fosse feito, justamente para que você no mês seguinte observasse, poxa, mês passado não tinha isso, agora surgiu essa, né, alteração aqui na minha mama, vou avaliar. Qual que é o problema? Muitas pessoas fazendo autoexame acabaram negligenciando os exames que a gente fala que são de rotina. Então, a pessoa falava lá, palpava, falava, gente, tá tudo bem, não tenho nada, não senti nada, não preciso ir lá fazer meu exame. E muitas mulheres acabaram protelando, deixando esses exames. E aí, qual que é o problema que a gente fala? O que eu falei? Que a detecção tem que ser na fase inicial. A gente está falando de tamanhos, muitas vezes. Então, eu quero pegar essas lesões com milímetros de tamanho. E aí, quando você está palpando alguma coisa, até você sentir, conseguir palpar, aquilo já está em torno de 1 centímetro, mais ou menos. É aquilo que a gente falou. Quanto mais tarde, mais difícil, muda esse tratamento, né? As coisas não vão ficando tão fáceis assim. Então, por isso que a gente fala que é um pouco de vilão, que as pessoas acabaram, né, deixando um pouquinho de lado, tá? Por outro lado, em muitos locais é o que se tem para o momento. Quando a gente está falando de países aí subdesenvolvidos, ou, vamos falar do Brasil mesmo, a gente não precisa ir muito longe para isso. A gente sabe que nem todo lugar desse nosso país, a gente tem uma disponibilidade aí de equipamentos, o acesso dessa população a esses tratamentos e a esses exames. Então, é o que a gente tem. Então, você consegue palpar, é lógico que ele também foi um mocinho, né? Muitas das lesões foram descobertas durante a palpação. Até imaginando pelos próprios especialistas, já deve ser meio difícil detectar. Então, a pessoa que não está acostumada a começar a fazer a própria autodetecção, já também se torna um caso bem... a pessoa que conseguir detectar é bem difícil já também, né, Pro? Porque já está num tamanho grande. O que a gente fala? Existe a mamografia que a gente chama de rastreio e a mamografia diagnóstica. Então, quando a gente fala de rastreio, eu estou querendo fazer exames em pessoas que não têm nem sinais e nem sintomas. Por quê? Justamente porque eu quero descobrir isso na fase inicial. O câncer, infelizmente, ele não toca a campainha, né? E fala, olha, eu estou chegando. Sim. Às vezes, quando a gente vai sentir algum sintoma decorrente do câncer, ele já está num estágio mais avançado. Uhum. E aí é que é o problema. Então, por isso que a gente faz mamografia de rastreio. As pessoas não estão sentindo nada. Elas vão lá realizar o exame justamente para pegar isso no inicial. Então, por exemplo, imagina a cena. Você tá lá, você que está em casa aí, ó, sentada no sofá ou sentada no sofá, né? Professora, como que eu faço esse autoexame? Como é que a senhora aconselha nós fazermos esse autoexame? Homens, mulheres... Não, tanto homens quanto mulheres podem fazer, já que a gente falou que acomete também, né? Essa parte masculina. Então, é o seguinte, de frente para um espelho, você pode erguer a sua mão e com a outra mão você pode palpar a sua mama. Você vai sentir e vai procurar nela caroços, né? A gente fala caroços que seriam os nódulos, qualquer alteração, tanto na mama quanto na região axilar. De frente do espelho é melhor porque você consegue também visualizar. Tá? Eu tenho aqui, posso mostrar, Vlad? Claro, deve. Na realidade, isso é um trabalho que a gente desenvolveu apenas para ser educativo mesmo, ilustrativo. Então, são mamas aqui. A gente tem, por exemplo, um nódulo nessa mama. Não sei nem se dá para enxergar legal, mas tem um nódulo. Então, o que você palpar na mama, o que você observar, por exemplo, sua mama em casca de laranja, né? Qualquer alteração, a gente fala casca de laranja porque fica meio porosa, a pele retrai. Qualquer tipo de alteração é necessário que você prontamente procure um atendimento para estar exatamente esclarecendo esse sintoma. Certo. E quais que são esses principais fatores de riscos que são associados ao esse desenvolvimento do câncer? Bom, quando a gente fala de câncer, né, não existe um fator específico, uma causa que a gente possa falar que é específica para o câncer. E assim é com o câncer de mama também. Então, existem vários fatores. Primeiro, eu brinco e falo que ser mulher já é o fator primordial. Mas a idade, então com o avanço da idade, a gente sabe que se torna mais provável esse câncer de mama.
E aí a gente começa a falar de alguns fatores, por exemplo, endócrinos, tá? Estrogênio. A gente fala que a questão hormonal ela é muito delicada, né? A questão de reprodução, que a gente fala, essa parte que a gente tem da vida reprodutiva nossa mesmo, né? As mulheres que acabam tendo filhos muito mais tarde, tem essa menarca, que é a primeira menstruação, muito cedo, menopausa muito tarde. Então, essas questões hormonais envolvidas com isso também, né, estão ligadas como fator de risco para o câncer de mama. Fator comportamental, o ambiental que a gente fala. Então, ingestão de álcool, sedentarismo, obesidade. Sedentarismo também? Pra tudo, né, Vlad? A gente fala que, assim, hoje, esse estilo de vida que a gente tem, ele é muito importante. Você chega no médico, a primeira coisa que ele fala é isso. Primeira coisa que ele leva em consideração Qualidade de vida, qualidade de saúde. Tudo está envolvido, né? Então, esses fatores comportamentais também fazem parte, né? E a gente termina aí o fator genético também. Então, você tem aí um familiar com câncer de mama muito próximo, mãe, irmã, avó. Então, você já acaba se enquadrando dentro de um grupo de risco. Então, esses são os fatores que a gente fala que são chamados fatores de risco para o câncer de mama. Dentre os próprios fatores de risco, uma mulher grávida ou que está amamentando, existe alguma complicação, alguma mudança que deve ser feita Você diz uma mudança em relação ao quê, Henrique? em relação à amamentação? Amamentar é sempre bom, né? Ainda mais quando a gente fala é até uma indicação, amamentem, né? Sim. Isso faz bem, ainda mais porque ocorre muitas mudanças durante a amamentação. Não faz bem. Agora, pode ocorrer dessa paciente, de repente, grávida ou amamentando, ter digamos assim, algo que é um sintoma, né? Que leve ela a ter esse risco do câncer de mama? Pode acontecer. Tanto que, assim, grávidas a gente sabe que fazer mamografia, por exemplo, não é indicado por conta da radiação. Mas aí a gente vai pôr na balança o risco-benefício. Então, se acontecer, ela vai realizar o exame, porque nesse momento, com as proteções adequadas, claro, Sim. mas nesse momento é necessário o diagnóstico dela. Entendo. Agora, a intervenção a gente vai ter que esperar, porque ela está com um feto, a gente precisa avaliar muito. É uma questão médica que a gente precisa visualizar e precisa, né? É multidisciplinar que a gente fala. A gente precisa olhar de todos os ângulos e verificar Então, o que é melhor. São casos isolados, não é tão recorrente assim. Não. E a senhora, como técnica e tecnóloga, né, em mamografia, tem algumas incidências que são mais desafiadoras de a gente fazer na hora do exame, né? Quais são essas incidências que são mais desafiadoras para o técnico e tecnólogo? Vlad, a qualidade do exame hoje, ela está intrinsecamente ligada, principalmente a essa questão de diagnóstico. A gente sabe que um exame bem feito, eu brinco, você pode levar essa mulher até para uma sala de cirurgia ou salvar a vida dela, né? Então, as principais incidências que são crânio e médio lateral oblíqua, né, que a gente fala, crânio caudal e médio lateral oblíqua, é o que é o padrão hoje para um exame de mamografia. Existem N incidências na mamografia. O que a gente fala que pode ser mais difícil, talvez não seja nem tanto a incidência propriamente dita, mas nós somos diferentes. Temos anatomias diferentes. Então, você pega uma paciente, por exemplo, que tem uma mama pequena, ou homens, por exemplo, né? O homem, ele também precisa fazer em determinado momento. Quando você pega esse homem que praticamente ali não tem, é pouco, é um desafio para a gente realizar. Tem pacientes que já têm idade, são pacientes que geralmente são cifóticas, então ela acaba, né, com essa curvatura aqui da coluna. Para a gente encaixar essa paciente de mais idade, que não tem tanta mobilidade no equipamento, também é um desafio. E a gente acaba tendo que ter ali muita flexibilidade, muito jogo de cintura para tentar acalmar, porque o exame já não é agradável, né? Eu falo que eu sou a única que vou lá, vou lá na sala chamar essa paciente, dou bom dia, ela quase levanta e fala para mim, só se for para você. Sabe disso uma coisa muito importante, né, Henrique, que eu gosto, porque é a questão do estudo, né, de estudar. Tem algum curso, alguma coisa, professora, que eu possa estar me especializando, né, nessa área? Sim, existem cursos específicos, inclusive o próprio curso chama especialização em mamografia. E eu tenho orgulho de dizer que eu sou docente de um desses cursos, né, Vlad? E aonde que é, professora? Vou nem te contar. Aqui na FAMESP. Então, para você que tem interesse na área, você que ficou curioso aqui ó, com as informações que a gente está passando no podcast de hoje,
Aqui na descrição vai ter todas as informações para o curso de especialização pós-técnico em mamografia. A professora é uma das principais docentes do curso também. Então, qualquer informação, qualquer dúvida, você vai conseguir retirar aqui embaixo no link da descrição. E aproveitar, ó, deixa seu like também pra gente, por favor. Ajuda a gente nesse episódio de hoje aí, vai. Por falar em especialização, professor, o que a gente vê num curso de especialização? O nosso curso de especialização, ele é bem abrangente. Então, posicionamento, todos os posicionamentos. Apesar da gente falar que existem os específicos da rotina diária, a gente vê todos os posicionamentos. Inclusive, na prática, nós temos um equipamento em sala, o que proporciona para a gente fazer na prática esses posicionamentos. Então, a gente vai ver anatomia, a gente vai ver procedimentos invasivos, eu vou falar de biópsias de mama, tá? Controle de qualidade, a parte física desse equipamento. Então, é um curso bem abrangente, bem completinho. Então a pessoa realmente sai preparada para o mercado de trabalho. Sai, sim. E o mercado de trabalho, professor, absorve esse tipo de profissional? Muito, Vlad. Existia vou dizer até um pré-conceito, vamos assim falar, em relação à técnica mulher nesse mercado, porque ele era mais bem visto para homens. Depois, com esse advento da mamografia, até da densitometria óssea também, são modalidades que acabam exigindo mais um perfil feminino. Não que os homens não possam estar atuando nessa área, não é isso. Mas que a mulher acaba se sentindo mais confortável com uma técnica mulher. Então, hoje, existem várias empresas onde a mulher hoje é muito bem vista nessa modalidade. Ainda bem, né, professor? Graças. Ainda bem. Ainda bem. Existe algum tipo de anamnese que ajuda nessa detecção do câncer de mama? Durante que nem você disse durante o programa, nesses períodos iniciais do próprio desenvolvimento do câncer? Olha, anamnese, vamos entender primeiro o que é anamnese. Quando a gente fala de anamnese, vem do grego, a gente fala que é trazer de volta a memória. Então tem uma frase que eu gosto muito, que ela fala assim: se a gente não conhece o nosso passado, a gente não entende o presente e jamais poderia planejar o nosso futuro. Então, a anamnese hoje... Gostei. A anamnese hoje na área da saúde, a gente fala que na realidade seria esse diálogo que a gente tem com esse cliente, com essa pessoa, onde a gente vai buscar informações dessa vida pregressa dele. Então, lembra que eu comentei, por exemplo, que um dos fatores de risco seria o fato dessa paciente ter na sua família pessoas com câncer de mama? Sim. Essa pessoa ela já entra no controle mais cedo. Então, por exemplo, o que é normal da pessoa fazer, depois dos 40, 50 anos do exame de mamografia, ela começaria a fazer um pouco mais cedo. E isso eu só vou descobrir aonde? Na anamnese. Então, quando ela chega para o médico, isso é mais essa relação, e que ela relata essa vida dela, onde ele vai perguntar tudo, até questões, né, se já sentiu alguma coisa na mama, é um dos fatores que ele pode descobrir numa anamnese. Ela tem um histórico familiar, então eu preciso ter uma atenção maior. Já teve um histórico de câncer de ovário, que a gente falando de hormônios, tudo está muito correlacionado. Sim. Dessa probabilidade, então eu preciso ter uma atenção maior com essa pessoa. Eu acho importante a gente fazer um parênteses assim, porque assim, né, quando a gente fala em termos de câncer, né, tem os fatores genéticos, né, e às vezes a pessoa acha, então minha mãe teve um câncer de mama, eu vou adquirir também. Eu falo, calma. É probabilístico, né? Exato. Então, ali seria qual é a probabilidade de você adquirir. Porque senão a pessoa já fica desesperada, né? Minha mãe teve, eu vou ter também. Nossa, ela já sai né? Meu Deus, minha vida desabou. Então, tem muita calma nessa hora, né? Sim. Eu até brinco, eu falo que não vamos jogar o banho da criança com a criança junto, né? Vamos jogar só a água, calma aí, né? Então, tem que fazer um estudo realmente. Procurar um profissional. Isso aí, né? É mais controlar, acompanhar. Antigamente, você sabe qual que era a conduta, Vlad? Qual que era, Henrique? Não. Conduta. O que as pessoas faziam quando se sentiam, entre aspas, vamos dizer, ameaçadas pelo fato desse fator genético, de ter tido parentes, né, com câncer de mama? A mastectomia profilática, que a gente fala. Ela já decidia retirar as mamas como um método de prevenção. Hoje a gente vê que é muito discutível isso, né, essa intervenção, porque é o que você falou, não é certeza que vai ter. Então você vai fazer uma intervenção tão radical sem ter certeza? Do mesmo jeito, acho que a pessoa pode até pensar, poxa, mas eu vou ter e eu vou esperar? Acho que é muito pessoal, né? É muito A difícil. Angelina Jolie Sim. fez isso. Remoção das duas mamas? Fez, mas o caso dela realmente já foi estudado, ela fez exames, né, que a gente fala que é o BRCA1, onde comprovou que realmente a probabilidade dela, né? Era grande. Aí ela foi lá e fez isso.
E a gente tem algum apoio do sistema público em relação a isso? Vlad, tem. Na realidade, o que a gente fala? Existem aí, isso é já pelo Ministério da Saúde, isso é fato. Todos os estados têm que ter, por exemplo, um hospital que é especialista em câncer, em tratamento oncológico, vamos dizer assim. Então, quando você procura o SUS, a partir do momento que é detectado, que é diagnosticado na realidade, né? Você tem o diagnóstico ali positivo para câncer de mama, eles têm 60 dias para começar o seu tratamento. Então, além disso, a gente fala que é uma rede de apoio. Sim. Né? Sim. Já é muito importante a gente ter essa rede de apoio. Fora essa parte toda que a gente fala que é da equipe profissional, onde a gente vai estar atuando com a parte psicológica desse paciente, o tratamento em si de cirurgia, químio, rádio, o que for necessário, a gente tem que ter uma rede não só disso, mas entre os familiares, os amigos. Hoje tem muitas instituições, por exemplo, que ajudam bastante. Então, instituições que auxiliam na prática da atividade física, que a gente fala que hoje é um fator muito importante. Antes a gente falava, não, fica parado, né? Tá doente, tem que ficar quietinho, Ficar né? de cama, Ficar de acamado. cama. Hoje já mudou muito esse conceito. Você tem instituições que ajudam, inclusive, na autoestima dessa paciente, porque é um turbilhão de emoções. Sim. Você imagina a pessoa receber um diagnóstico de câncer, qual que é a reação dela? É algo difícil de Imagina. lidar. A gente que não tem. Eu pelo menos tenho contato, minha mãe teve câncer de mama. É algo. Como é que eu posso falar de uma forma mais leve? É assustador. Mas sabendo lidar com as próprias redes de apoio, ONGs, pessoas, acho que principalmente a sua rede familiar, ajuda muito Ajuda nisso. bastante. Aproveitando o Henrique, né, a deixa aqui, já tua mãe teve algum suporte emocional, alguma coisa em relação a isso? Para a professora também, devolvendo essa pergunta, né? Para que ela pode pedir ajuda? Olha, a família em primeiro lugar, né? Então, a família ela tem que estar muito centrada para ajudar essa pessoa, porque quando você recebe esse diagnóstico, realmente, você vai ter medo, ansiedade, são todas as emoções possíveis e cabíveis. Então, primeira coisa é isso. Outra coisa, a gente tem, como eu falei, instituições que ajudam, inclusive, nesse apoio. Então, por exemplo, uma rede de pessoas que têm ou tiveram o câncer. Essas pessoas, compartilhando suas experiências, ajudam umas às outras. Porque é muito bom, vamos supor, eu com esse diagnóstico, passando o que eu estou passando, ver você falar para mim, Vlad, eu venci. Ah, isso é importantíssimo. Eu venci, eu estou aqui para te dizer que eu venci, eu consegui. Então, por isso que a gente fala, é muito importante. A detecção precoce é a chave. Essencial. A própria saúde mental da pessoa também. Tendo um exemplo, um espelho, uma pessoa que acabou passando por aquilo, conseguiu sobreviver, é realmente um ótimo Ajuda diferencial. bastante. E como é que a tua mãe fez, cara? Meu, como assim, no início? Sim, como é que foi para ela? Foi, lembrando agora, é chocante, porque eu tinha 4 anos na época. 4 anos? Tinha já 4 anos. criança. Meu irmão era mais velho que meu irmão é 2 anos mais velho que eu. Meu irmão tinha 6. Meu pai é policial militar, então não trabalhava. Então, quem que ajudou ela no começo foi eu, sabia? Foi você, cara. Ela sentou na frente da privada no banheiro de casa. E ela ficou até um pouco emotivo com isso. É minha história de vida isso. difícil. Legal, Eu legal. subi em cima da privada, eu já tava na parte da quimioterapia, já informou a gente que o cabelo dela ia começar a cair. Mas, pô, criança com 4, um outro com 6 anos, não entendia sabia nada. de Entende nada, né? muito, Não né? entende. Então, eu com a minha mãozinha ali pequenininha, fui passando a mão nos cabelos dela Olha e, que legal, e acabei cara. tirando tudo. Só que eu acho que a parte principal é ter uma rede de apoio, assim, a família, Faz muita ou ter diferença. alguém que importa com você, seja mãe, pai, namorado, tio, tia, papagaio, que seja. Você ter essa rede de apoio é, sim, mais um degrau para te ajudar a subir. Ajuda muito. Porque eu acho que a notícia em si abala. Ninguém gosta Abala. de ter, tipo, acho que essa notícia de forma ruim. Ninguém gosta de ficar doente ou ter algum tipo de doença. Por mais grave ou menos grave que seja. Então a pessoa ter alguém para dar um empurrãozinho para a pessoa ir para cima, alguém para puxar a mão dela, é essencial. Sem contar que muitas dessas mulheres, elas são o arrimo familiar, o esteio da família. Muitas são provedoras do seu lar. Então, você imagina, Vlad, a pessoa receber uma notícia dessa e de repente falar, gente, E é agora, um medo. Né? Eu tenho Sim. filhos, sou eu Conta quem pra cuido. pagar. Passa tudo na cabeça. Passa né? tudo na cabeça.
Ô, prof, por que o Outubro Rosa? Tem alguma coisa específica por isso? Tem Porque a escolha do outubro, Uma cor, né? uma cor, né? Por que Por que tem outubro? E qual a importância também, né, de termos Sim, o Outubro Rosa? Outubro Rosa. É o que a gente fala, pra mim deveria ser o ano inteiro, né, Vlad? O pessoal acaba se atentando mais nesses meses, até por conta das campanhas. Mas o outubro, assim, lá na década lá de 90, nos Estados Unidos, fizeram a corrida pela cura. E uma empresa, a LX, distribuiu lacinhos cor-de-rosa. Olha só. Eles começaram nessa época justamente para conscientizar as pessoas, a procurar realmente saber, ter mais informações e ter mais atenção para o câncer de mama. Tá? E a partir daí, outros estados também lá começaram com isso também, começaram a dar essa importância, esse valor. E aí ficou, como isso foi em outubro, ficou outubro e o lacinho cor-de-rosa, outubro rosa. Outubro Rosa. E isso disseminou mundialmente, né? Hoje a gente tem esse Outubro Rosa, esse movimento mundialmente. Que é muito bonito. E por que é tão importante assim a gente levantar essa bandeira, professor? Tem que levantar. Por quê, professor? Tem que levantar essa bandeira. Porque o que acontece, aquilo que a gente falou, muitas vezes a gente acaba se descuidando um pouco da gente, né, Vlad? Com essa correria também, a gente não vai culpar, mas essa correria que a gente tem, as pessoas acabam se descuidando um pouco. E detecção precoce, acho que é a palavra que vocês mais vão ouvir eu falar aqui, né? Quanto mais cedo se descobre, melhor. O prognóstico é melhor, a cura é mais favorável. Então, façam seus exames, gente. Façam seus exames. Então, professora, olha para aquela câmera ali. Vou lá. Olha para aquela câmera ali. E manda um super recado para a galera que segue a gente, que vai ver esse programa, que vai escutar esse programa a respeito do câncer de mama. Olha para aquela câmera lá e, professora, se consagra. Então vamos lá. Gente, o câncer de mama, a incidência é alta, a gente sabe, ele acomete tanto as mulheres quanto os homens e é de suma importância os exames que a gente faz de rotina. Então, mamografia, ultrassonografia, quando necessário. Apesar que muita gente não gosta, a gente sabe que a mama é um exame mais delicado, mais difícil, né, de fazer. Sim, mas sim. É importante, porque algumas lesões, elas só são vistas na mamografia. Um exame complementa o outro. Então, esses exames de rotina têm que serem feitos, né? São necessários, porque quanto mais cedo a gente descobrir essa doença, melhor pra gente. A probabilidade de cura é muito mais alta. Então, gente, previna-se. Outubro Rosa tá aí justamente para ser um movimento de autocuidado da gente. Então, procurar um médico, procurar um profissional. Você tendo algum tipo de alteração, realmente vai atrás disso. Mulheres são muito mais acometidas do que homens. Então, a gente tem que se prevenir, como qualquer outra coisa que está ocorrendo na nossa vida. Então, ter o próprio cuidado depende da gente. Então, a gente tem que ir atrás, cuidar dessa parte nossa da questão da saúde, seja da alimentação, não estar sendo uma pessoa sedentária. Então, tá cuidando da gente, né, Vlad? Sim. E, professor, para nós fecharmos esse programa que a gente estaria conversando aqui horas e horas. Vai longe, se deixar eu fico falando. Qual o método de sucesso da senhora? Meu método de sucesso? É estudar, é conhecimento, né, Vlad? Eu falo que a gente que trabalha com uma área, falando especificamente aí da radiologia, que é uma área tecnológica, e tecnologia assim, o avanço é rápido. Então, estudar, ir atrás de conhecimento, tá sempre aprimorando. Eu não parei, né, Vlad? Eu fiz técnico, fiz tecnólogo, fiz pós de imagem, e foi indo, né? Formação pedagógica de biologia, gestão. A gente não para até onde eu estudo. Bacana, hein? Então, conhecimento, eu falo que é algo que ninguém tira de você. Olha, fechou com chave de ouro, hein? Sim, até o clima ficou já meio mais sério, né, também, né? Ficou, você viu? Então, a informação de hoje foi para você que está em casa, principalmente. Ficou com alguma dúvida, ficou com algo em relação ao curso, ficou com dúvida em relação ao Outubro Rosa, tem informações nossas aqui na descrição. A gente pede para você estar deixando o seu like, se inscrever aqui no canal, né, Vlad? Sim. Eu não sei falar isso. O Henrique é bom nisso, né? Dos negócios do joinha lá, como é que ativar o sininho também. Ativa o sininho das notificações. Sininho das notificações, deixa o like, se inscreve no canal. Tem as nossas redes sociais do FAMESPcast. Professora, você tem suas redes sociais, porque o pessoal pode te acompanhar, o pessoal do público de hoje? Pode. Meu Face é Rosângela Silveira, o Instagram é Rosângela_Silveira74. Quem quiser ir fazer perguntas também, estou à disposição. Estamos chegando ao fim.
podcast sobre o Outubro Rosa. E para você que esteve com a gente aí todo esse tempo até o final, um recadinho de nós três para você. Se ame, se toque! Uhul!